Olá, nós voltamos aqui agora, nós vamos fazer três exercícios básicos só de fixação para a gente entender isso melhor, capturar aquelas informações dadas anteriormente, para que conseguimos fixar algumas coisas passadas para vocês. Sobre o conceito de ponto material e corpo extenso. Então nós já sabemos que todo material, todo objeto, ele pode ser considerado ponto material ou corpo extenso. Este objeto, ele pode ser considerado um corpo extenso se ele estiver próximo, por exemplo, de uma formiga. Em relação à formiga, esse objeto jamais, a tamanho dele, as dimensões, ele pode ser desprezado. Mas se você pegar esse aqui e comparar com um transatlântico, se eu colocar lá perto de um navio, ninguém vai entender, ninguém vai perceber que esse objeto está lá. Então, em relação a esse navio, no caso, ele seria um ponto material, tá certo? Então, basicamente, para a gente identificar ponto material e corpo extenso, eu elaborei um exercício com 3 itens, mais ou menos, para a gente trabalhar. Vamos lá? Aí, atividade 1. Identificar e marcar, segundo os critérios de corpo extenso e ponto material, para as seguintes afirmações abaixo. Uma caneta em relação a um deserto é considerado corpo extenso ou é considerado ponto material? Nesse caso aí, a caneta ela é considerado, só um minutinho só, a caneta em relação ao deserto, ele é considerado um ponto material. Porque se eu jogar a caneta lá no deserto, ninguém vai conseguir achar, né? O tamanho da área, cheio de areia para todo lugar, ninguém vai conseguir, o espaço é enorme, você não vai conseguir identificar, nem você imagina uma caneta lá, né? Um carro manobrando em um campo de futebol. Ó, você está acostumado, tem um jogador de futebol, machuca lá no campo, aí você vê a ambulância entrando, faz a manobra, porque todo mundo está vendo a ambulância ali. Um carro fazendo uma manobra ali, você percebe. Às vezes até mesmo quando tem aquelas placas de publicidade e aparece a imagem de algum carro lá que eles vendem, né, a marca, aparece um carro, você consegue identificar ali até o carro ali, que passou um carro. Não consegue identificar a marca, mas o carro na televisão, nas imagens, você consegue identificar. Então ali, ele é considerado um corpo extenso, tá? O jogador de futebol em relação à torcida. Se você estiver lá no Maracanã, o Maracanã lotado, 60, 70, 80 mil pessoas, 120 mil, né? Flamenguista vai bem mais nos jogos. Se você estiver lá ou não, ninguém vai perceber que você não está lá. Então, nesse caso, você é considerado ponto material. Tá? Mas se você tiver comparado com uma pessoa que está ali, que é conhecida de você, e se você não estiver ali, é lógico que a pessoa vai sentir sua falta. E não importa se o ambiente, o espaço está lotado ou não, a pessoa que está do seu lado, que veio com você, vai perceber que você não está ali. Nesse caso, para ela, você é corpo extenso. Mas para o estádio, você não é nada. É um ponto material. Tá? O jogador de futebol, não. Um torcedor anônimo em relação a um estádio lotado, é isso? Desculpa, foi ao contrário, né? O jogador de futebol em relação à torcida, né? O jogador de futebol em relação à torcida, desculpa, voltando esse item, o jogador de futebol em relação à torcida, ele é um corpo extenso. Você lá na plateia assistindo, em relação à torcida, você é um ponto material. Mas o jogador lá, ele é considerado um corpo extenso. Por quê? Porque se ele não estiver lá, você vai perceber. Quando você vai lá para assistir, por exemplo, um jogador preferido do seu time que não está lá, você consegue perceber na hora. Fulano não está jogando. O ciclano que eu queria ver não está lá. Tá? Então, para a torcida, no caso, ele é considerado um corpo extenso. Mas você, em relação à torcida, não. Você é considerado um ponto material. Tá? Aí o último, o torcedor anônimo em relação ao estádio lotado. Aí sim, é considerado ponto material, porque você estando lá ou não, ninguém vai perceber. A não ser que seja para a pessoa que está do teu lado, que você foi, levou um amigo, um namorado, um filho. Se a pessoa não estiver ali, você vai perceber que não está, tá? Essa foi a primeira atividade.
A segunda atividade é sobre distância percorrida e deslocamento. Aí eu fiz questões de trabalhar esse exercício de 4 itens diferentes, tá? Interpretando ele de forma diferente 4 vezes. O esquema para a resolução dos itens A, B, C e D, o esquema abaixo representa uma pista retangular. Sendo assim, determine a distância percorrida do deslocamento escalar nas seguintes situações. Aí são 4 situações e você vai ter que calcular esses 2 itens, né? Essas 2 perguntas, a distância percorrida do deslocamento, em cada situação que ali se encontra. A primeira ali, ele fala, se a pessoa, né, percorrendo essa pista retangular, saindo do ponto A, passando por B, C, D e retornando para A, ele pede para calcular a distância percorrida e o deslocamento. Vou pegar aqui Na primeira situação, ele está saindo do ponto A, passando por B, passando por C, passando por D e retornando para o ponto A. Ele fala que a pista é retangular, e se a pista é retangular, a metragem dele, se não me engano, é 60 e 80 metros, não é isso? Aqui 60 e aqui 80 metros. Então, se aqui é 60, do outro lado de lá também é 60. E se daqui é 80, esse outro lado aqui também é 80. Ora, a distância percorrida, pessoal, seria a soma de todos esses números aqui. Se ele saiu de A e retornou para D, você vai somar 60 mais 80 mais 60 mais 80. Quanto que vai dar esse valor? 60 com 60, 120. 120 mais 160. Rapidinho aqui. 0,82, 280 metros. Tá? Tá certo. Mas o deslocamento, nesse caso aqui, é a distância em linha reta do ponto que ele saiu ao ponto que ele chegou. Se ele saiu do A e retornou para o ponto A, ele não tem distância entre o ponto que ele saiu e o ponto que ele chegou em linha reta, o mesmo ponto. Então, o deslocamento aqui é 0. Se ele saiu e retornou para o mesmo ponto, a distância é 0. O deslocamento é a distância em linha reta do ponto que ele saiu até o ponto que ele chegou, tá? Outra questão aqui, deixa eu apagar o quadro aqui. Continuando a questão aqui, a letra C. Uma pessoa percorrendo uma pista retangular, saindo do ponto A, passando por B e parando em C. Então, ele sai aqui do ponto A, passa em B e para aqui, ó, em C. Ele pede para calcular a distância percorrida e o deslocamento. Bom, nesse caso, se ele saiu de A e parou em C, tá? Saiu daqui e parou aqui, a distância percorrida é a soma desse valor aqui, do 60 mais 80. Você não vai somar todas as distâncias, você vai somar só esses dois aqui, ó, 60 mais 80. Nesse caso aqui, 140 metros. Ok? Agora, o deslocamento é essa distância em linha reta do ponto A até o ponto C. Se aqui é um retângulo, então aqui nós temos um ângulo em 90 graus. Para determinar essa distância aqui em linha reta, que eu vou chamar de x, repare que esse aqui virou um triângulo retângulo. E nesse caso aqui eu tenho que abordar um conceito lá de Teorema de Pitágoras para resolver esse exercício. Um cateto é 60 metros, outro cateto é 80 metros e o maior lado, que é a hipotenusa, x metros. Tá? Então, pelo Teorema de Pitágoras,
diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos. Repare que para resolver um exercício simples, eu preciso abordar alguns conhecimentos básicos do Teorema de Pitágoras, tá? Esse aqui é o Teorema de Pitágoras. Hipotenusa x ao quadrado, 60 ao quadrado dá 3.600, que é o valor de 60 vezes 60. 80 ao quadrado é 6.400, porque é 80 vezes 80. A somatória dos dois valores ali vai dar 10.000. E a raiz quadrada de 10.000 dá 100. Ou seja, o deslocamento em linha reta aqui é 100 metros. Tá? Então, repare que um exercício aparentemente simples, ele aborda vários conceitos que nós temos aqui, né? De distância percorrida, deslocamento, trabalha teorema de Pitágoras, os conceitos básicos dentro da matemática para resolver um exercício de física, né? Então, eles não estão separados, física e matemática sempre junto. E o B aqui, que eu acabei pulando aqui, ó, que fala uma pessoa percorrendo a pista retangular, saindo do ponto A, passando por B, passando por C e chegando até D. Ó, se ele saiu de A, passou por B, passou por C e parou aqui, repare que essa distância aqui é igual a essa, tá? Então, se ele saiu de A e parou aqui, a distância percorrida seria 60, 80 mais 60, tá? Então, essa seria a conta que eu faria aqui nesse exercício aqui, que eu acabei esquecendo. 120 mais 80, 200 metros. Essa que é a distância percorrida, tá? E o deslocamento, olha, se ele saiu de A e parou em D, eu vou voltar aqui, ó, que fica melhor aqui no quadro. Se ele saiu de A e parou em D, a distância percorrida é essa distância aqui em linha reta, ó. Desculpa, o deslocamento é essa distância aqui em linha reta, ó, tá? É sempre a distância em linha reta. Então, se ele saiu de A e parou em D, o deslocamento é o mesmo de baixo, ó, é 80 metros. Tá aí, ó. Já o exercício da letra D, dando continuidade agora, ó. Uma pessoa percorrendo uma pista retangular, saindo do ponto A e parando em B. Saiu daqui e parou em B. Nesse caso aqui, a distância percorrida e o deslocamento eles vão ter o mesmo valor. Nesse caso, a distância percorrida é 60 metros e o deslocamento também é 60 metros. Então, distância percorrida e deslocamento, embora trabalhe com o conceito de somatória de distância, eles têm uma diferença entre si, mas mesmo essas diferenças, em determinados momentos, os valores são exatamente iguais, tá? Essa aqui foi a atividade 2. Vamos passar para a atividade 3. A atividade 3 é um conceito de movimento uniforme, tá? É um conceito de movimento uniforme com transformações de unidade. Um móvel em uma rodovia parte do quilômetro 180 às 2 horas e 30 minutos, chega no quilômetro 360 às 3 horas, supondo que o móvel se movimente no mesmo sentido, ou seja, em nenhum momento ele parou nesse trajeto, nesse trecho, deu a volta, ele simplesmente está percorrendo esse sentido em um único sentido, em que em nenhum momento também diminuiu ou parou na rodovia. Esse daí ele afetaria os cálculos do exercício em si. Determine a velocidade escalar durante esse movimento, utilizando os conceitos de movimento uniforme, sendo que as unidades no SI, Sistema Internacional de Unidade. Então, ele está pedindo para você trabalhar com as fórmulas do movimento uniforme, porque ele fala que o movimento aqui está se deslocando com velocidade constante. E nas unidades do SI que ele pede
que aonde tiver as distâncias, você vai ter que trabalhar em metro, o tempo você vai ter que transformar em segundo. Só que a gente não, vai fazer passo a passo, né? Jogando esses dados todos aqui, que a gente vai resolvendo o exercício de uma vez só. A gente vai retirar os dados desse problema, tá? Todos os exercícios de física, o ideal é que você represente ele, esquematize para que você entenda melhor qual é a fórmula a ser utilizada. Às vezes você conhece a fórmula, mas não conhece de que maneira vai ser aplicada, como que aquilo lá vai te ajudar a resolver um determinado questionamento, tá? Então, olha só, no quadro aqui, eu esquematizei muito simples. O móvel na rodovia, saindo do quilômetro 180, representei o quilômetro 180 como sendo a posição inicial, representado pelo símbolo S0, e ele desloca, sai de 2 horas e 30 minutos para um tempo final de 3 horas, passa para o quilômetro 360. Representei pelo símbolo S, que representa a posição final, tá? Como é que eu calculo a velocidade média nesse percurso? Ora, pessoal, a velocidade média, eu preciso calcular inicialmente qual foi a variação de posição, que nada mais é do que a posição final menos a posição inicial. A posição final é 360, a posição inicial 180, a diferença aqui, 180 quilômetros. Nós estamos trabalhando com quilômetro 180 e quilômetro 360, então o resultado final é em quilômetro. E qual foi o tempo, já que ele saiu de 2 horas e 30 minutos e chegou em 3 horas? Nada mais é do que a diferença entre 3 menos 2 horas e 30 minutos, tá? 3 horas menos 2 horas e 30 minutos, a variação do tempo vai ser exatamente de 30 minutos, tá? Agora aqui é o seguinte, pessoal. Ele quer que você trabalhe as unidades no SI. SI significa Sistema Internacional de Unidades, tá? É conhecido vulgarmente como Sistema MKS, tá? Onde o comprimento, toda vez que você vai trabalhar, terá que ser dado em metro. Se você tiver unidade de massa trabalhando nesse exercício, a massa vai ser dado em quilograma. E o tempo, se você estiver trabalhando, sempre em segundo. No caso aqui nós não estamos trabalhando com massa, só com comprimento e tempo, tá? Comprimento, existe as unidades de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, e nós precisamos transformar quilômetro para metro. Cada vez que eu passar para uma unidade aqui, pessoal, uma subunidade, basta multiplicar por 10, ó. Ou seja, 180 quilômetros para passar para metro, basta multiplicar por 1000. Ao multiplicar por 1000 aqui, a distância então aqui desse móvel percorrido em metros vai ser de 180 mil metros. Tá? 180 mil metros. As horas está em minuto. Eu preciso transformar minuto em segundo. 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu multiplicar minuto, 30 minutos por 60, eu vou estar transformando direto de minuto para segundo. E esse resultado aqui vai dar 1.800 segundos. Pronto. Eu transformei a unidade que estava em quilômetro para metro e o tempo em segundo. Basta calcular a velocidade média aqui, ó. 180 mil dividido por 1.800. Quando você divide aqui esses dois valores, a resposta final, 100 metros por segundo. Está aí. Alternativa, letra D. Tá? A resposta desse exercício. Bom, pessoal, aqui foi dado os conceitos básicos, iniciais, explanado de maneira muito rápida, muito singela. O conteúdo ele é muito abrangente, ele aprofunda muito mais do que aqui foi exposto.
É apenas uma revisão para lembrar, falar, poxa, eu precisava desse conceito para aplicar lá na frente. Porque para determinadas competências do Enem que ele pede com grau de identificação de informações, de informações melhores. Por exemplo, na informação, por exemplo, de distância percorrida e deslocamento, normalmente ele não vai colocar uma coisa simples como um retângulo. Ele vai colocar um mapa de uma cidade, ele vai colocar o deslocamento por figuras geométricas diferentes, mais complicada do que ali está, do que aqui foi exposto, para justamente você ter o entendimento, conseguir abstrair daqueles dados, do que ele está pedindo ali, daquela questão, os conceitos que aqui foram ministrados, né? Às vezes ele quer saber uma distância, às vezes ele quer saber só a variação do tempo. Então, aqui, nesse primeiro módulo, foi só para a gente entender essa parte inicial dos conceitos que nós vamos ter que trabalhar mais afinco nas próximas aulas, né? Que nós vamos trabalhar com movimento uniformemente variado, com queda livre, lançamento oblíquo, lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo. Então, são conceitos que quando nós estivermos trabalhando por aí, vai haver uma junção, às vezes, em determinados conteúdos do movimento uniforme e movimento uniformemente variado, bem como as uniões dos gráficos, do estudo dos gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, que aqui nós não vimos nenhum gráfico. Nas próximas aulas, vamos trabalhar mais gráficos desses dois questionamentos, movimento uniforme e uniformemente variado, tá ok?